Speaker e eu quero falar com você sobre constelação familiar, um tema que eu sempre trago nesse canal, trago conteúdos, trago reflexões de constelações que eu já conduzi e que sempre servem para a gente pensar um pouco na nossa vida, nos nossos passos, né, e nos nossos momentos também. E o tema que eu quero falar hoje é sobre quando a gente se sente excluído. Se você acabou de chegar no canal, depois eu convido você a assistir aos outros vídeos em que falo sobre as ordens do amor, as ordens que regem uma constelação familiar, que regem, na verdade, o sistema familiar, que é de onde nós tiramos a nossa energia, onde todos nós pertencemos. Uma das ordens do amor é a do direito de pertencer. Quando existe alguém ou algo que foi excluído do sistema, isso causa na nossa vida alguns desequilíbrios. E esses desequilíbrios, eles podem ser representados por doenças, ou falta de prosperidade, ou dificuldade de relacionamento, enfim. Ele acaba sendo traduzido, né, no nosso dia a dia de diversas maneiras. Quando a gente exclui alguém, então a gente pode, ao fazer uma constelação, ao fazer uma meditação, ao conectar aqui com o nosso centro, a gente pode entender, né, e dar lugar a todos esses sentimentos, dar lugar a essa pessoa, esse sentimento, essa dor que foi excluída e voltar, né, tudo isso dentro do nosso sistema. Mas, e quando nós nos sentimos excluídos? Quando nós somos uma minoria, ou quando nós, por alguma razão dentro do nosso sistema, achamos ou sentimos que a gente está sendo excluído de alguma situação. Recentemente eu fiz uma constelação de uma pessoa assim, ele tinha uma série de questões, na verdade ele começou a trazer o tema falando que o trabalho, né, não estava deslanchando como ele queria, que ele achava que não sabia se tinha escolhido a carreira certa, que ele ainda sofria muito pelo falecimento do irmão mais velho, enfim, então, e ele sentia que tinha uma identificação com aquilo, e tudo aquilo que ele me falou, por alguma razão, eu falei, puxa, mas não é isso que te trouxe aqui, tem algo além, né? E na conversa, então, nós percebemos que sim, existia algo a mais e que ele também não se dava conta. Não é que ele não se dava conta, ele sabia, porque é uma dificuldade que ele sente, mas ele não se dava conta do que tinha por trás, né? Essa pessoa, esse rapaz é um rapaz homossexual e ele sentia não uma dificuldade, não essa exclusão, como eu coloquei aqui no começo, mas ele sentiu uma dificuldade muito grande do pai dele de aceitá-lo. E aí, quando a gente foi fazer a constelação, o primeiro passo foi ver que realmente ele estava identificado com o irmão, mas no sentido de que o irmão partiu, o irmão se foi, o irmão faleceu, e ele estava querendo se excluir e ir junto com o irmão. Então ele estava fazendo um movimento, ele estava num processo depressivo e estava começando a realmente pensar em partir, né? E foi algo muito importante da gente ver e deixar cada um, né, deixar o irmão dele com as questões dele, deixá-lo com as suas questões. E aí, a partir daí, a gente pôde olhar com mais cuidado para a questão dele, que não era exatamente o que ele vinha falando, que era a questão da carreira ou dificuldade profissional. Era simplesmente essa exclusão que ele sentia. Essa exclusão que ele sentia implicava em todas essas outras coisas, mas essa causa raiz estava um pouco enterrada ali e ele mesmo tinha dificuldade de enxergar. Quando a gente fez a constelação, e aqui que é o ponto importante, né, de reflexão para todos nós. Quando a gente se sente excluído, quando a gente se sente diferente, a gente tende a achar, porque fulano não me aceita, porque ciclano não me aceita, porque é difícil para o outro perceber como eu sou. É difícil sim, mas é difícil por quê? Porque existem emaranhados de vários níveis no nosso sistema familiar. Então, no nosso papel, no nosso lugar, não nos cabe julgar ninguém. A gente tem que dar esse passo para trás. O Bert fala de olhar de um outro nível, e nesse outro nível a gente se encher de amor e olhar para toda essa situação e olhar assim para um pai que não aceita, né, e olhar para ele com amor. E todo o movimento que eu falo sobre a gente tomar os nossos pais é também com muito amor, né? Não é a gente apoiar e falar, não, é isso mesmo, tem que excluir, não estou dizendo isso,
mas simplesmente a gente dizer que este pai tem os seus emaranhamentos e as suas questões e que às vezes, muitas vezes, é difícil para ele ver. E quando ele vê e quando a gente pode fazer o movimento que acessa o inconsciente, a gente traz à tona a razão, traz à tona os motivos, é uma libertação muito grande. Então, neste caso em específico, a gente pode trabalhar essa libertação de todo um sistema, não só dessa geração, mas de outras gerações. E quando a gente fez todo esse movimento, a gente fez um movimento de inclusão maravilhoso, não só desse rapaz, mas de outras pessoas no sistema também. Coisa que, se a gente tivesse julgado de início e falado, poxa, mas não me aceita, né, a gente não teria chegado lá. Então, cheios de amor, a gente pode olhar e tomar os nossos pais como eles são e com os ensinamentos e com as condições que eles conseguem passar para a gente também, pensando no emaranhamento deles, em toda a criação deles, em toda a maneira como eles chegaram até aqui. E daqui onde eles chegaram foi onde eles nos deram a vida e nós seguimos aprendendo com eles, tá bom? Espero ter ajudado, essa é uma reflexão bem tênue, bem difícil, mas é importante a gente também ter consciência e tomar os nossos pais também tem a ver com isso, né? A gente entender que tudo é perfeito da maneira que está. Bom, essa era a reflexão que eu queria trazer hoje, de compartilhar com você sobre constelação familiar. Caso você não tenha baixado ainda, eu escrevi um e-book falando e dando dicas sobre como a gente viver com mais consciência, usando os princípios da constelação e aplicando na nossa vida. O link está aqui na tela, se você está vendo no YouTube, em algum lugar aqui para baixar. Se você está vendo no Facebook, tem um link aqui embaixo também, você pode clicar e baixar esse e-book. Caso você ainda não tenha assinado o canal no YouTube, corre lá ou clica aqui para você assinar o canal, aperta também o sininho para você sempre receber quando tiver notificações de novos vídeos, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.